Marcos, capítulo de número 3, Evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de Marcos, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a luz do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse o Senhor disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse o homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. Amém. Se você puder fechar os teus olhos para nós fazermos uma breve oração pela leitura da palavra de Deus. Deus querido, em nome de Jesus, teu Filho, nós nos curvamos diante do Senhor em ato de oração. Somos gratos por esta preparação tão gloriosa. Nós acabamos de ouvir a leitura do texto sagrado. Pedimos ao Senhor que pelo teu Espírito que é santo nos dê interpretação. Nos ajude, Pai, que o teu Espírito Santo ministre cada vida, cada alma que está aqui. Nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Quero tomar uma água aqui, irmãos, que minha garganta está bastante inflamada. E assim a gente consegue ir até o fim. Louvado seja Deus. Quero comentar hoje com os irmãos, pensar junto dos irmãos esta noite, ouvindo a mensagem do Evangelho da graça, o verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho da graça do Senhor, uma mensagem de libertação e vida. Eu vou repetir, esta é uma mensagem de libertação e de vida. Irmãos, o que nós estamos ouvindo aqui esta noite é que Jesus, no seu ministério, não diferenciou pessoas, ou seja, não fez acepção de pessoas, melhor dizendo. E na introdução desta mensagem, voltando para a nossa vida cotidiana, o mundo reconhece como vencedor aquele que vence o outro. É uma disputa, literalmente uma disputa. Nós temos por costume, olhando para o nosso coração, pesar, julgar pessoas de acordo com o nosso juízo, o nosso pensamento, que nós achamos que é certo. E de fato, diante disso não há compaixão, há méritos, não há graça. Nós não presenteamos, não elogiamos aquele que não merece elogio. Nós não destacamos aquele que não merece destaque. Nós não presenteamos aquele que não merece o presente. Nós não pagamos aquele que não fez aquilo que nós pedimos, não fez por merecer receber o pagamento, por exemplo. Então, este é o nosso juízo, essa é a nossa balança, esse é o nosso julgamento. Então, na introdução desta mensagem, trazendo para os dias de hoje, nós somos assim. Nós celebramos o que é memorável, o que é aplaudível, o que é aos nossos olhos, como eu posso dizer assim, correto. Fez, paga-se. Mereceu, presentei. Fez, retribuiu, deve ser reconhecido, não é assim? Agiu de uma forma assim, então merece o nosso respeito. É ou não é assim? Ou estou enganado? Aqui há um texto maravilhoso nos mostrando a nós qual é o juízo de Deus, qual é a atitude do Senhor diante a nós, que não merecemos nada diante de Deus. Aqui fala-se
expressivamente, expositivamente sobre a graça de Deus. Eu quero agora voltar para esse texto, após essa introdução, para os irmãos entenderem como nós somos diferentes, os nossos pensamentos, o nosso juízo. Por isso a Bíblia diz: se julgais, julgais segundo a reta justiça de Deus. É diferente da nossa forma humana de pensar. Aqui, irmãos, nesse contexto de história, nós vemos um personagem principal, Jesus, e nesta cena tem um homem com as mãos mirradas. Eu quero acreditar que talvez a mão dele seria de um fato acolhido e preso no corpo, aonde não se... Hoje a gente vê pessoas desse jeito. Mirrado significa a tradução do grego para o nosso, mirrado, nesta Septuaginta, significa uma mão seca, sem movimento. E era encolhida, os ossos eram ressequidos. Não tinha este movimento que nós fazemos tradicionalmente. Não, então, nos nossos olhos, ao entendimento humano, seria uma mão seca, sem movimentos, travado desta maneira que os irmãos estão me vendo aqui, colocar aqui para os irmãos entenderem. Então não tinha esse movimento, era travado assim, uma das mãos. Quero lembrar os irmãos que este movimento chamado mão, este membro no nosso corpo chamado mão, ele nos traz, irmãos, no entendimento espiritual, simbolizado por uma igreja, por uma instituição, pessoas, melhor dizendo, me perdoe a instituição, pessoas, reunião, onde reúne pessoas. A Bíblia nos declara que naquela época, pessoas que tinham deficiência, olhe para cá um pouquinho, você que está me assistindo, talvez você não saiba, isso é uma nota de rodapé, a conhecimento. E então, naquela época, pessoas que tinham problemas de físico, com problemas físicos, aleijado, coxo, paralítico, por exemplo, cegos, mulheres que não geravam, elas eram consideradas diante da igreja da época, pessoas religiosas da época, não cristãs, mas religiosas da época. A palavra cristã vem do cristianismo. Pessoas que não criam em Cristo como Salvador, em Jesus, não eram considerados cristãos, e até hoje não é, claro. Então se entendiam os religiosos, fariseus, escribas e pessoas que estavam, rabinos, por exemplo, entendiam que eles estavam destituídos de Deus. E que essas pessoas, pelos seus pecados, ou pecado de seus pais, por exemplo, ou deles próprios, eles deveriam estar fora das sinagogas. Sinagoga é um templo judaico, onde se reuniam para falar da Escritura, para discutir a palavra de Deus, para aprender da palavra, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, onde nós vemos Gênesis, Deuteronômio, Número, Levítico e Êxodo. Eles estudavam e tinha a Bíblia, a palavra de Deus, na época a Bíblia na ponta da língua, o Pentateuco, né? A Torá na ponta da língua. E para eles, amar o próximo, irmãos, era somente aquele que fazia a vontade de Deus e nada mais disso. Então, se a pessoa tinha uma condição física, irmão, coxo, paralítico, aleijado, cego, manco de uma perna, faltando, deficiente, por exemplo, ele estava sobre uma condenação. Por exemplo, já citei aqui que um homem com lepra, ele precisava sair nas ruas e falando a seguinte mensagem: maldito, eu sou maldito, maldito, eu sou maldito. Olha isso, irmãos, que tristeza. E neste cenário, irmãos, nós conhecemos este homem, que a Bíblia não dá um nome a ele, chama ele de homem, um homem com as mãos ressecadas, mãos estavam mirradas, sem vida, mas toleravam ele. Nós vemos que ele está dentro da igreja, dentro da sinagoga. Talvez quando Jesus entra e pede para que ele venha ao meio da igreja, nós vemos que ele está no fundo da igreja. O banquinho da misericórdia, o tal banquinho da misericórdia. E esse homem está lá. Ele ia lá, porque talvez, claro, ele gostava do ambiente, ele gostava dos ensinos que ali estava aprendendo, mas eles toleravam ele lá. Não queria ali, mas tolerava. E quando Jesus entrava na sinagoga, ele era mal visto, não queriam, e expulsavam, chamava de Beuzebu, enfim, eu não posso nem falar essas palavras aqui, que não convém. E falava que ele tinha demônios, enfim, era um falso profeta, um enganador.
aceitavam o homem, suportavam o homem com essa deficiência dentro da sinagoga, mas expulsava o Cristo da glória de dentro da sinagoga. Então, esse homem está no fundo. E neste mesmo cenário, o Senhor Jesus entra, eu quero crer, com o livro do profeta, provavelmente do profeta Isaías nas mãos, as escritas do profeta Isaías nas mãos. Ele disse nessas palavras, ele apregoando o reino: eu sou esse Senhor aqui. O que este homem está falando aqui neste livro, esse sou eu. Eu sou o Cristo da glória, o Filho de Deus. Todo aquele que crê em mim não perece, mas tem vida eterna. Arrependei-vos, louvado seja o nome santo do Senhor. E imagine, irmãos, aqueles homens que estavam ali, mestres, doutores da lei, pessoas que estavam ali aprendendo, irmãos, da Torá. De repente chega Jesus, vestido com vestes humildes. Um homem estava ali diante deles, com os pergaminhos de Isaías nas mãos, dizendo: este que vos apregou aqui sou eu sou o enviado, Messias, o Filho de Deus, e eu vim aqui para salvar o que está perdido. Eu vim aqui para dizer que eu quero salvar vocês. Arrependei-vos, louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Que maravilha! Louvado seja Deus! E com os pergaminhos de Isaías, e talvez olhando para todos, dizendo: vocês não amam o próximo. Eu digo, vocês que vos dou um mandamento: amai o próximo como eu vos amei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou pagar pelos seus pecados. Este homem aqui, o profeta Isaías, escrevendo que ele veio aqui para perdoar as muitos. Esse sou eu vou para uma morte de cruz. Eu vim enviado de meu Pai, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Vós que clama no deserto, eis que estou aqui para vos saudar. Irmãos, que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. E ninguém cria, blasfemavam, iam contra o Senhor Jesus. Talvez eu quero ir assim que creio. E Jesus, quando olhou para aqueles homens, bendito seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Olhou para aqueles homens que estavam daquela maneira, endurecidos em seus corações, estavam dentro do seu coração cheio de ira pelo Jesus da glória que ali estava. Ele olhou, irmãos, e ele olhou aquele homem no fundo, abandonado, esquecido no banco da misericórdia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está entendendo a mensagem? Você que saiu da presença do Senhor por causa de esse e daquele, está no banco da misericórdia. Deus tem uma palavra para você esta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus então olhou para todos os cantos da igreja. A Bíblia está dizendo que Ele está no centro, e esta noite não é diferente. Jesus está no centro da mensagem. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele está aqui, Ele está aí na tua casa, Ele está olhando para você, Ele está assistindo você, vendo a minha situação, a sua situação, perdoando os nossos pecados. E Deus Pai poderoso nos recebendo em sua glória neste exato momento. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmãos. E Jesus olha para aquela igreja, um povo incrédulo. Talvez Jesus se virou para todo lado e ninguém dá atenção. Ele olha o homem que está no fundo da igreja. O motivo tem, ele está lá. E quando olha, vê que uma das suas mãos está ressequida, não tem movimentos. E ele chama o homem, está no centro da igreja. Você que está aí, vem aqui. Eu quero crer que aquele homem diz: eu estou tendo atenção de alguém? Alguém está dando? Jesus tem atenção por nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele sabe o que está na minha casa, Ele sabe o que você passa, Ele sabe do teu pensamento, conhece a tua história e nos trouxe aqui hoje para ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Disse aquele homem: você está aí no fundo, quero falar com você, chega até aqui. Eu imagino um rosto de espanto daqueles homens que ali estavam. O profeta que eles diriam ali, o falso profeta, agora chama o homem da mão seca na sua presença. Ele diz: deixa eu ver as tuas mãos, estenda ela. A mão com o homem mirrada, que não tinha movimento,
agora ela volta ao normal. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ele pôde abrir as suas mãos. Aqueles homens que ali estavam, bendito seja Deus, viram de fato que ele era o Cristo da glória. Claro, alguns ali aprenderam e viram de fato que ele era o Cristo. Mais para frente, se você consultar, nós vamos ver Jairo. Provavelmente estava ali, irmãos. Ele era chefe da sinagoga. Ele assistiu esse movimento. Glória ao nome santo do Senhor. Claro que muitos ali dizem, não, tem demônios. Isso é um feiticeiro. Não, isso aí não é esse daí não. Mas ele fez isso. E por que Jesus fez isso? Primeiro, compaixão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tem compaixão. Ele olha o nosso coração. Ele vê a sua situação. Não é um Deus indiferente de mim. Não é um Deus indiferente de você. O mundo nos despreza. Pessoas viram as costas. Medem a mim e a você por aquilo que nós temos. Lembra na introdução da palavra? Julga e nos condena, mas o Senhor nos abraça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele sabe, conhece o nosso sentimento, sabe do nosso deitar, sabe do nosso levantar, conhece o que dói em você, sabe o que está doendo no teu coração, mãe, sabe no que dói no teu coração, pai. E esta noite ele veio aqui para curar você, para ajudar você, para esforçar você. Receba da graça de Deus em nome de Jesus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. O homem joga para fora, chuta, vira as costas, abandona, mas Jesus não abandona e ele está aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra o teu coração e tome posse da palavra. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vá para a presença do Senhor. Cristo está no centro da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor poderoso. Ele está no centro, na época, no centro, no meio. Leia a Bíblia. Ele está no meio da igreja e ele está no centro da mensagem. Se Jesus não for o centro da nossa vida, irmã, se Jesus não for o centro da sua vida, meu irmão, você não vive a palavra, você não sente a presença de Deus, você não recebe da graça, você não sente a visitação do Espírito de Deus. Mas esta noite o Senhor está dizendo pela sua palavra: se o centro da tua vida está sendo a circunstância, se o centro da tua vida está sendo a tua prova, se o centro da tua vida está tendo o seu problema, em nome de Jesus, coloque Ele no centro da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há como vencer esta batalha, não há como vencer esta guerra, não há como vencer esta luta se Jesus não for o centro da nossa vida. Não adianta, irmão, Jesus, não adianta se você não conhecer. Esta noite eu e você estamos conhecendo mais um pouco do Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O menor versículo da Bíblia, em João, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Nós vemos em João 11:35. Jesus chorou. E ele chorou por quem? A morte de Lázaro. E por que chorou pela morte de Lázaro? Morte, salário do pecado. Primeiro, e porque Lázaro era amigo. Se somos amigos de Jesus, Ele está aqui esta noite com as mãos estendidas a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se somos amigos de Jesus, nós queremos ficar perto daquele que nos abraça, nós queremos ficar próximo daquele que nos ama. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se somos amigos de Jesus, Ele é o centro da nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E naquele momento, esse homem foi curado. E agora as suas mãos está com movimento. Mas tem um pequeno detalhe. Quem não ajuda, às vezes vem para atrapalhar ainda. Vem para criticar. Não diferente dos fariseus que estavam lá. Não teria nenhum problema um milagre. Tá tudo bem, pode fazer, desde que não seja o sábado. Porque sábado para os judeus da época, não vou entrar nesse detalhe, nem posso, porque estou numa plataforma digital mundialmente conhecida, é sagrado. E ninguém podia fazer nada disso no sábado. Mas preferiam que o homem estivesse doente, numa cama, com as mãos sem poder trabalhar,
mas ser curado no sábado não. E Jesus então interroga esses homens. Jesus faz uma pergunta bem clara para eles, dizendo: espera aí, então quer dizer que é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar? E eles se calaram. Irmãos, aqui é um tema para uma outra hora, muito teológico, mas eu vou resumir em poucas palavras. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, descansa nele. E ama a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ao amanhecer, no dia difícil, na luta, na prova, na doença, na dor, como você ama a tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele é o teu descanso. Bendito seja o nome santo do Deus vivo. Louvado seja Deus. É um tratado grandiosíssimo, muito profundo, irmãos, teológico, que não vem ao caso, mas de verdade, nós não precisamos do Senhor somente de segunda a sexta, ou de domingo a sexta, melhor dizendo, mas nós precisamos de Deus todos os dias, nós precisamos de Jesus a toda hora, nós precisamos dele a todo momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o teu descanso esta noite, Ele é o teu descanso esta madrugada, Ele é o teu descanso ao amanhecer, Ele é o teu descanso na quarta-feira, Ele é o teu descanso na quinta-feira. Então, se temos Jesus a todo instante, abrace esta presença gloriosa, deixe Ele envolver o vosso coração, e a minha oração é para que você sinta a presença de Deus nesse momento. Bendito seja Deus. Deus está nos recebendo em sua glória. Louvado seja Deus. A palavra está abraçando a muitos, a graça de Deus está sobre este lugar, em nome de Jesus. Que você sinta a presença de Deus aonde você estiver agora. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Que maravilha! Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E essa questão do sábado, o verdadeiro descanso, para ficar bem curto, para não entrar nessa história, o verdadeiro descanso é Cristo Jesus. Ele é o nosso descanso. Não é um dia, não é um feriado, mas quando estamos do Senhor, a Bíblia diz, eu cito sempre esse versículo mais conhecido, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você precisa dele todos os dias da sua vida, eu preciso dele todos os dias da minha vida. Talvez você veio aqui esta noite porque você precisa de uma palavra, e a palavra é o teu descanso, ela é a lâmpada para a luz do teu caminho, a luz para os teus pés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que palavra? Porque é o verbo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, está aqui esta noite. Bendito seja o nome do Senhor. É o Cristo da glória. Celebremos a vida em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Dito isto, irmãos, estes homens que ali estavam, louvado seja o nome santo do Senhor, e eles olhavam para esse homem, e como nós olhamos hoje, nós vemos esta mão mirrada como espelho para a igreja de hoje. Bem no comecinho da introdução eu disse que a mão deste homem simboliza, simbolicamente, é a igreja. Não estou falando de um templo. Fora isso, a Bíblia nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e o próprio Jesus nos instituiu como sua igreja. O próprio Jesus nos ensinou que somos templos e moradas do Espírito Santo, e assentamos entre reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai poderoso. Ou seja, esta mão mirrada simboliza, melhor dizendo, eu e você, que é a igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, Ele é a cabeça da igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor, a noiva do Senhor. Então, irmãos, é um espelho espiritual para nós. A mão deste homem é um espelho espiritual para mim e para você, e um convite para nós olharmos diante do Senhor, de toda a sua graça, de toda a sua misericórdia, de toda a sua bondade, como estamos diante do Senhor.
Eu sei que esta noite tem irmãos e irmãs aqui que está numa situação que é só Deus. Talvez você não sente a presença de Deus, talvez você está aí no banquinho da misericórdia diante de Deus, olhando para a sua situação diante de Deus, talvez esteve com o teu pensamento, o teu coração na circunstância da vida e foi deixando isso acontecer, e longe do Senhor, está como o filho pródigo em Lucas 15, comendo bolotas de porcos. Quantas pessoas estão desta maneira? Se perguntarmos aqui, quantos que aqui estão longe da casa do Pai, não sente a presença de Deus, não conhece o Evangelho, vive de promessas humanas, tentando, lutando, se levantar todo dia, mas Deus está longe, já não tem mais lágrimas nos olhos, o coração já não se derrete da presença de Deus. Deus está falando claramente contigo, Ele ama a tua alma, Ele ama você, e Ele está aqui esta noite para curar você, te chamando no fundo da igreja. Vem, vem, Ele quer falar contigo, perdoar os teus pecados, colocar as mãos sobre a tua cabeça e dizer: receba o poder de Deus sobre a tua vida, o perdão, a misericórdia e a graça. Bendito seja o nome santo do Senhor. Só Deus sabe que maneira eu subi aqui, mas a graça de Deus está neste lugar, a presença de Deus está neste lugar, está alcançando a tua vida. Bendito seja Deus, e eu me alegro, louvado seja o nome santo do Senhor. Me alegro, irmãos, na presença de Deus, porque tem muitos assim, que já saíram da presença do Senhor, foram embora. Outros ainda vão, assentam-se nos bancos e olham no relógio, não vê a hora de terminar, porque tudo incomoda, porque está com o coração petrificado, está com o coração cheio de problemas, de angústias, de doenças, de necessidade, problemas financeiros. Não estou aqui para falar sobre a tua vida e nem profetizar melhoras, porque a Bíblia nos ensina que o mundo é isso, e não estou aqui como profeta do caos, mas estou aqui para dizer que no Senhor você pode descansar. Bendito seja o nome santo do Senhor. É Ele que nos dá alívio, nos traz a paz que excede todo entendimento, nos liberta das correntes que nos aprisiona, nos salva, nos recebe em sua glória, perdoa os nossos pecados e estende as mãos para nós. Talvez você está numa situação exatamente como esse homem, com o coração seco, quebrado, com a tua alma adoecida, com os teus olhos, irmãos, talvez não tenham condições, nem lágrimas para chorar. Tem gente que chora tanto que não tem mais nem lágrima. Tem gente que ora tanto, que orou e falou tanto com o Senhor, que não tem nem força de se ajoelhar mais. Se você veio aqui a ouvir a palavra, parou aqui, viu um culto acontecendo, eu quero ouvir a palavra, o Senhor está dizendo a mim e a você que Ele não é diferente dos nossos sentimentos. Ele conhece a você, conhece a mim, nos enviou a tua palavra para dizer: levanta, desperta, tu que dormes, se posiciona, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o teu descanso, eu sou a tua paz, eu sou o teu motivo da tua alegria, eu sou o contentamento para a tua alma, eu sou o prazer que você precisa, eu sou todo o conhecimento, eu sou toda a sua sabedoria, eu sou o verbo, eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega, onipotente, onisciente, onipresente, aquele que conhece o teu deitar, aquele que conhece o teu levantar, sabe da tua história. Ele mesmo escreveu, conhece todo o seu coração em um todo, e está dizendo: dê-me aqui a tua mão, quero curar você, sarar você, receber você em minha glória. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Glória a Deus, que maravilha este evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Então, irmãos, quantos que estão desta maneira circulando, irmãos, e olhando a Bíblia, a palavra de Deus, e examinando, sem o Espírito Santo, não encontra o alívio, não encontra a paz, não encontra o prazer na leitura. Mas quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia nos exemplifica em vários textos que uma mão mirrada tipifica a situação espiritual de Israel, e a palavra Israel lembra povo de Deus, então não diferente, nós somos o povo de Deus. E quando nós olhamos para esta mão mirrada,
tem pai doente por dentro, mãe sofrendo por dentro, tem pessoas que não conhecem o evangelho da graça e são contados como números em um banco, em uma instituição, são contadas e levantando a cada dia por ouvir falsas mensagens que não mudam, irmãos, de dentro para fora, só o estereótipo, muda somente o desejo de continuar em uma promessa fria, vazia e gelada, quando eu e você temos uma promessa que ainda não se cumpriu, e esta promessa foi feita pelo próprio Filho de Deus, o Cristo da glória, que ele então prepararia um jeito, abria as portas da morada para que eu e você tivéssemos acesso, mas deixou claro, João 14, versículo 2, há moradas da glória de Deus. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Esta promessa já se cumpriu quando Jesus foi para aquela cruz dolorosa, para um lenho maldito, os cravos furaram suas mãos, furaram os teus pés, a lança transpassou, a coroa de espinho espiou sua cabeça, espetou a face, levou bofetadas, apanhou pelos meus pecados, e quando ele disse, está consumado, telestatai, então neste momento nós recebemos o perdão, nós recebemos a misericórdia, a porta da glória se abriu, a morada está pronta, o caminho está preparado, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Passamos a ter acesso à morada espiritual, uma vida eterna. Então agora falta uma promessa, ele disse, quando eu vier, voltarei e levarei vós para mim mesmo. Ele está dizendo do céu, ele está dizendo para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta segunda promessa vai se cumprir. Abba, Pai, Maranata, vem Jesus. A igreja espera desejosamente a volta de Jesus. É esta promessa que a Bíblia nos ensina. Você vence a tempestade, você vence o problema no casamento, você vence o desemprego, nós vencemos todas as tempestades da nossa vida. De que maneira, irmãos? Talvez você está esperando uma profecia de data marcada, talvez você está esperando que eu vire-se para você e fale, vai ser amanhã. Não quero negar que Deus pode fazer até agora, louvado seja o nome santo do Senhor, e continua mesmo. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar, Ele liberta. Se Ele quiser transformar, Ele transforma. Se Ele quiser abrir uma porta, Ele abre. Se Ele quiser restaurar teu casamento, Ele restaura. Se Ele quiser salvar teu filho, Ele salva. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se Ele quiser que alguém bata na tua casa para suprir a tua necessidade, Ele supre agora. Não mudou, continua mesmo. Eu nasci para crer na palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas um sonoro não é a promessa do Senhor. Ele diz na sua palavra que Ele voltará, louvado seja o nome santo do Senhor, e então nos glorificará. Bendito seja Deus. Você vence tudo isso, o que você está vivendo na tua vida, de olho na eternidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. E é João que nos confirma com as próprias palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Credes em Deus, afirmativo. Agora o verbo imperativo, credes também em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele está aqui esta noite, nos enviando a tua palavra, nos salvou, edificou a nossa vida, transformou a nossa história, nos chamou de filho quando merecíamos ser chamados de pecadores miseráveis, imundos, trapaceiros, mentirosos, enganadores, covardes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos chamou de filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, irmãos. Lembra no começo da palavra? Nós reconhecemos aquele que merece. Falamos de mérito. Deus fala de graça, de mérito. Você não merece, eu não mereço, mas a misericórdia de Deus nos alcançou esta noite. Ele está aí, irmãos. Abrace, sinta a presença de Deus. Abra a tua boca, glorifique o nome de Deus, clame pela presença poderosa do Senhor. Bendito seja Deus. E Ele te cobrirá, Ele colocará as mãos sobre você, curará a sua ferida, restaurará a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o evangelho da graça, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então,
está entre nós um convite para a restauração. Não importa o que falam, não importa o que digam, não importa os apontamentos, não importa se a nossa balança humanamente aos nossos olhos só é mérito. O que importa é o que Deus tem para nós. Deus tem graça para nós. Tem chuvas de graça caindo aqui esta noite, a mim e a você, perdão, bondade, misericórdia, a mão estendida, a mão direita, a destra de Deus é Cristo. Se você crê de todo o teu coração, verás a glória de Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.